Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Lição da Escola Sabatina. Bom, e hoje, estamos com a terça-feira, e o tema da terça-feira é Devo fazer isso? E já começa falando sobre a prática da justiça, que a importância da justiça para Deus é o tema central nos escritos dos profetas hebreus. E eles indicam que a gente lê alguns versos para que a gente possa começar já a lição. O que eu vou ler é Isaías 61:8, que diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. E o outro que eu escolhi para ler foi Miqueias 6:8, que diz o seguinte: Ele já mostrou o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Bom, aqui a gente já vê a importância, da justiça para Deus e com certeza daqueles que decidem andar junto com Ele. Então Ele pede que a gente ande conforme o que Ele pede. E a gente sabe que a justiça é uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer, que a gente deve manter. A gente tem que... Por isso que a gente sempre tem que buscar mais a Deus, sempre tem que procurar fugir das coisas ruins para que a gente não acabe praticando alguma injustiça contra as outras pessoas. E é isso. E a lição já começa falando que quando Moisés viu o israelita sendo espancado, por exemplo, ele se levantou contra a injustiça, o que culminou na morte do egípcio. É que naquele momento, a gente sabe que ele achou que a atitude que ele deveria tomar naquele momento parecia certa, entendeu? E por isso que ele acabou agindo dessa forma. E aqui fala que ele pensou, que naquele momento era a melhor decisão a ser tomada, Só que alguém precisava agir em defesa dos israelitas, Na cabeça dele era assim. No entanto, Moisés sabia que sua ação não seria bem recebida pelos líderes egípcios. Antes de dar o golpe fatal, ele olhou para todos os lados. Isso está em Êxodo 2:11, tá? E após matar o homem, escondeu o corpo na areia. Claramente, ele esperava manter aquele assassinato em segredo. No entanto, suas tentativas de controlar a situação falharam e a notícia logo se espalhou. Pois é, ele foi tentar encobrir, uma coisa e deu muito errado. Acabou que as pessoas ficaram sabendo de uma forma horrível. O que dificultou mais ainda a situação para ele, Que, assim, é muito complicado quando a gente age achando que essa justiça que a gente está tomando é a melhor possível. Por exemplo, eu lembro que eu vi um caso onde um homem, ele soube que o filho dele, que ele confiava tanto nas mãos de um homem que ensinava judô, karatê, essas coisas, acabou abusando dele, acabou fazendo coisas ruins, com o filho dele. E ele, tava tão revoltado, que ele, disse assim, eu tenho que fazer a justiça com as minhas próprias mãos, sendo que ele já tinha acabado de ser julgado, ia ser preso, pelos atos dele. E, infelizmente, ele matou o homem e foi preso. O que acabou acontecendo? Tendo muitas consequências, porque o filho dele, agora que tinha que se agarrar mais ainda ao pai, o pai dele estava preso. Então ele não podia mais ficar com o pai dele, porque o pai dele tinha sido preso. E o pai dele, que era para ter sido cabeça, devia ter pensado super bem antes de fazer um ato como esse, pensado no filho dele. Ele só pensou que deveria, fazer a justiça com as próprias mãos, e achou que era a melhor atitude que ele estava tomando naquele momento. Só que isso fez com que as coisas piorassem, O filho dele passou por aquela situação sozinho, praticamente, porque a pessoa que ele mais confiava, a pessoa que ele mais queria que tivesse ao lado dele, não estava. E esse é um dos nossos erros, achar que a gente tá fazendo certo, entendeu? Sendo que, na verdade, a gente tá escolhendo o pior e não confia em Deus, porque tem um verso em Romanos que fala que a justiça a gente deve deixar com Deus, entendeu? Ele sabe o que faz no momento certo, vai acontecer. Então, nunca age assim com suas próprias vontades, achar que
essa é a melhor justiça, a maneira correta de lidar com a situação, porque não é, entende? Jamais façam isso. Então, sempre procure praticar justiça, procure ser fiel, procure ser humilde, procure sempre fazer o que é certo. Pelo amor de Deus, não ultrapassem esses limites, porque eu garanto a vocês que vai ficar sequelas terríveis. E aqui já continua falando que o encontro de Moisés com alguns israelitas no dia seguinte deixou preocupado. Quem pôs você, príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Pois é, gente, isso meio que acabou se revirando mesmo pra ele. Ele foi salvar, né, a israelita e acabou que as coisas meio que viraram, sabe? E as pessoas estavam se virando contra ele. E aqui Moisés esperava ser reconhecido como o defensor de seu povo e como o líder que os libertaria da escravidão. Só que inverteu, né? Como eu tinha dito, inverteu a situação. Porém, com a reação negativa dos próprios israelitas, ele percebeu que não seria bem vindo como um aliado e que a notícia rapidamente chegaria às autoridades egípcias. Assim, fugiu. Infelizmente ele percebeu, né, que os atos dele não foi dos melhores, porque teve consequências, né? O próprio povo, assim, que ele achava que ele estava protegendo, acabou se virando contra ele também, e ele sabia que isso logo chegaria, né, para outro patamar. Então ele disse, não, vamos embora. E tem umas perguntinhas aqui que a lição colocou. Diante disso, surgiram algumas perguntas. Como podemos discernir nessa história quando Moisés estava seguindo a orientação de Deus e quando estava agindo conforme seus próprios planos? Era parte do plano divino que Moisés matasse o egípcio? Ele fez a escolha certa ao fugir para Midian, onde encontrou uma esposa? Afinal, Moisés talvez não tivesse saído do Egito nem encontrado sua esposa se não tivesse matado o egípcio. Em Midian, ele demonstrou o mesmo desejo de proteger as mulheres no poço, como havia feito ao defender o escravo israelita do capataz egípcio. Estaria Moisés agindo contra a vontade de Deus naquele momento? Assim, eu acho que tudo depende, porque, tipo assim, por exemplo, eu acho que na nossa perspectiva, de algumas pessoas, na verdade, acharia que sim, com certeza ele foi guiado por Deus, que foi a melhor decisão a ser tomada, só que se a gente parar para pensar bem, essas coisas nunca vão ser certas, corretas a serem feitas, entendeu? Matar uma pessoa, agredir uma pessoa, por mais que a pessoa tenha feito coisas horríveis com pessoas que você ama, ou matado alguém que você ama, entendeu? Tudo isso a gente tem que pedir discernimento a Deus, pedir ajuda a Deus para que possamos controlar nesses momentos, porque eu sei que muitas pessoas, principalmente homens, não conseguem se controlar nesses momentos e é bastante complicado. É muito tenso, na verdade, esses momentos. Então, é sempre bom a gente pedir discernimento a Deus, pedir sabedoria nesses momentos, para que a gente possa se controlar e fazer o que é certo. Certo que ele encontrou uma mulher, né, no lugar que ele foi, né, que foi em Midian. Queria defender as mulheres, né? Mas nem sempre as coisas que acontecem é porque foram todas guiadas assim por Deus, sabe? Simplesmente foram decisões que você tomaram e acabou acontecendo. E aqui fala que, de nossa perspectiva limitada, podemos supor que Moisés queria seguir adiante, confiando nas habilidades que o Senhor lhe havia dado. No entanto, discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil. Independentemente da forma como entendemos essa história, podemos ter certeza de que Deus estava atuando na vida de Moisés. Sim, isso é verdade. Em Midian, o Senhor o abençoou e o preparou para confiar plenamente nele, em vez de se apoiar em suas próprias forças e habilidades. Isso é verdade. Essa parte é bastante interessante, porque eu vou frisar bem essa parte aqui. Discernir, no entanto, discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil. Porque, tipo assim, nem sempre a gente tá aberto pra ouvir o que Deus quer, entendeu? Nem sempre a gente vai estar, tipo assim, aptos, assim, pra dizer, nossa, eu quero, Senhor, a tua vontade, seja conforme a tua vontade, faça a tua vontade, Senhor. Por que não, gente? Por que não? Infelizmente, a gente simplesmente deseja fazer o que a gente quer mesmo, deseja
por exemplo, escolher fazer algo, entendeu? Porque você quer, não porque foi Deus que te guiou para fazer aquilo, entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que procurar muito Deus para que tenha uma confirmação verdadeira e que você não possa ouvir uma coisa que você diga, ah, ele já confirmou para mim, ele já confirmou que eu devo fazer isso, ele já confirmou que eu não devo fazer isso. Não é assim, você tem que ter muita fé, você tem que confiar em Deus, tem que esperar, tem que ser paciente, porque nem sempre as respostas vêm assim, ó, como um piscar de olhos, entendeu? Não é assim. Então a gente tem que ter bastante paciência, porque Deus vai estar operando ali, mas você também precisa esperar, você também precisa agir, entendeu? Porque as coisas não acontecem sozinho, entendeu? Então é bastante complicado essa parte, porque a gente precisa ter muita fé, precisa ter muita busca, porque nem sempre é fácil a gente discernir qual é a vontade de Deus. Mas é muito, muito possível a gente conseguir sim, se a gente continuar firmados nele, buscando ele, estudando a palavra dele, entende? E aqui tem uma perguntinha que fala o seguinte: como você se sente quando tenta fazer a coisa certa, mas percebe que talvez tenha agido pelas razões erradas? Eu acho que foi esse caso aqui no Moisés também, mas quem nunca agiu achando que, eu estou fazendo certo? Não tem nada de errado no que eu tô fazendo, entendeu? Nada de errado. Por quê? Porque nós seres humanos somos assim. Mas é assim mesmo, entendeu? Nós erramos, nós fazemos besteira, tomamos decisões precipitadas, achando que é a melhor decisão a ser tomada. Mas é isso que nos coloca numa cilada, entendeu? Faz a gente acabar entrando numa bolha ali de neve que vai se acumulando e uma hora ela explode, entendeu? Uma hora ela explode. Então outra coisa que a gente deve tomar cuidado é nisso, achar que o que a gente tá fazendo é certo e depois a ficha cai, né? Você se arrepende, entendeu? É muito complicado, mas seres humanos nós somos assim, entendeu? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E aqui fala, como identificar se suas motivações estão corretas? Miqueias 6:8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Somente isso. E continue estudando a palavra de Deus, porque tem muito mais mesmo, muito mais. Isso aqui é um grande guia para nossas vidas, é uma luz para nossos caminhos. Então, é isso, gente. É isso, a lição de terça-feira eu achei bastante interessante, porque faz a gente pensar bastante nessa questão da justiça de Deus, na justiça que a gente quer fazer com as próprias mãos e saber qual é a vontade de Deus em todos os momentos, é muito importante. E também procurar bastante para que a gente consiga discernir, né, qual é a vontade dele para nossas vidas em qualquer coisa que a gente fizer. E é isso, pessoal, a lição de hoje foi assim, espero que vocês tenham gostado, mas nós vamos fazer uma oraçãozinha? Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por nos conceder mais uma lição da Escola Sabatina. É uma bênção estar aqui para falar sobre Ti, ó Pai, falar sobre a Tua Palavra. E principalmente agora que estamos estudando o Êxodo, né? É muito importante, é um dos livros que eu gosto bastante também. Mas, ó Pai, eu penso que a lição dessa vez realmente é um baque pra gente, porque eu tenho medo de fazer isso. E é uma das coisas que a gente mais deve questionar antes de fazer qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa, assim, o que a gente fizer, pensar, que a gente realmente pense com muito cuidado antes de fazer, porque pode ter graves consequências, pode ter sequelas enormes depois, e a gente muitas vezes não está pronto para passar por essa situação, mas que o Senhor possa abençoar, Senhor, para que a gente possa saber discernir, saber ter paciência, saber quando agir, como agir, mas que a gente sempre esteja buscando a Ti, para que a gente possa ter essa certeza em nossos corações e não querer praticar a nossa própria justiça, por mais que seja uma situação difícil. Mas, como a gente viu, Moisés acabou sofrendo as consequências e o próprio povo que ele tinha tentado ajudar acabou se virando contra ele, porque a gente sabe que isso não é certo. Então, isso acontece. E
que a gente possa saber, ó Pai, discernir qual é a Tua vontade para nossas vidas. Então, que a gente fique tão pertinho do Senhor, tão pertinho do Senhor que a gente saiba, ó Pai. Então, cuida de cada pessoa que está assistindo essa lição de hoje, que ela se sinta edificada com a Tua palavra, Senhor, porque é sempre bom a gente estudá-la. E é isso, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, nos conceder um ótimo dia na Tua santa presença, Paizinho. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, fiquem com Deus. E é isso. Tchau, tchau.